É impressionante como aquilo que muitas vezes nós desejamos para nós, ou nós simplesmente nos conformamos para nós, é diferente daquilo que Deus deseja para nós. O nosso país, ele vive debaixo de uma cultura maligna, aliás, de várias culturas, que nos impedem de desfrutar daquilo que Deus tem verdadeiramente para nós. E uma delas é a cultura de que parece assim, que prosperar é pecado. Parece que ser bem sucedido financeiramente é pecado. Querido, durante muito tempo eu tive muita dificuldade de lidar com isso, porque vem culturalmente, sabe, aquela cultura de que para você ser um homem de Deus, principalmente para você ser um pastor, você tem que passar fome, você tem que passar necessidade, e você tem que andar pedindo tudo e a todo mundo. E isso é cultura do nosso país, desde a colonização, que veio, né, a religião que se estabeleceu primeiro no nosso país, onde somente o clero, toda a riqueza pertencia ao clero, e o povo tinha que viver passando necessidade. Só que quando Martinho Lutero traduz a Bíblia para a linguagem que o povo tinha acesso, o povo começa a ter acesso ao conhecimento, mas parece que em determinados momentos a cultura é tão forte que mesmo a Bíblia dizendo algo e prometendo algo, a gente prefere querer viver dentro daquilo que a gente veio aprendendo e ouvindo desde Pichocotinho. E parece que ser próspero é pecado. É lógico que veio a teologia da prosperidade, aonde dá à prosperidade um conceito totalmente diferente do bíblico. Mas nós não podemos jogar fora a água suja com a criança. Ou seja, nós precisamos jogar fora aquilo que não é bíblico, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem de promessa para mim e para você. Porque o povo de Deus é um povo herdeiro das promessas de Deus para a sua vida. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas dentro das igrejas tem vivido abaixo da qualidade de vida que Deus tem para si. E não é por causa de Deus, não é por causa da palavra, é porque não conhece muitas vezes as promessas que Deus tem. E quando conhece, muitas vezes abre mão. É como se um pai tivesse 5 filhos, por exemplo, e esse pai muito rico, ele morre e ele deixa uma herança muito grande para os seus filhos. Só que por não conhecer e saber que eram herdeiros daquela herança, talvez 3 deles nunca vão desfrutar, vão viver uma vida limitada, muitas vezes até passar necessidade, sem desfrutar do que o pai deixou, porque não sabe que tem. E essa é a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Estão vivendo uma vida limitada, uma vida abaixo daquilo que Deus tem para nós, porque não conhecem as promessas que Deus tem. Mas 2 desses filhos até sabem que a herança existe, mas eles preferem viver a vida deles, né, no comodismo, se conformaram com aquela situação, e aí também acabam não desfrutando. O Massal falou algo muito interessante no treinamento de inteligência financeira, que a maneira como nós pensamos define as nossas atitudes, e as nossas atitudes definem os nossos resultados. Henry Ford, o fundador da Ford, ele tem uma frase que diz o seguinte: se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. A Bíblia fala isso de uma outra maneira. A Bíblia diz: assim como você se vê, assim você é. Ou seja, o que define o nível de vida que eu vou viver é a maneira como eu vejo, são as possibilidades que eu vejo e que eu conheço para me viver. E infelizmente uma síndrome de coitadinho permeia a igreja, uma síndrome de conformismo, quando na verdade Deus tem uma vida para nós, a mesma vida que Deus tinha para o povo de Israel, para o seu povo, é a mesma vida que Deus tem para mim e para você. Mas às vezes, por não conhecer,
ou por ter uma cultura que parece que prosperar é pecado, parece que ser bem sucedido é pecado, parece que só é homem de Deus, parece que só é um crente, sabe, abençoado, se viver passando necessidade, e isso não tem base bíblica. Aí vem as crenças limitantes que a gente vem desenvolvendo ao longo de toda a nossa história. Eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. E que tal ser feliz e ter dinheiro? O que você acha? Seria melhor, sim ou não? Dinheiro não traz felicidade. Pode ser que não, mas que a falta de dinheiro dá uma tristeza danada, dá. O que a gente não pode confundir é depositar a nossa esperança da felicidade no dinheiro. Aí sim. Mas você dizer que você devendo, você não tendo dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, você não tendo muitas vezes a certeza que você vai ter dinheiro para comprar comida, você dizer que é possível ser feliz num ambiente desse, não é, querido? O dinheiro por si só, ele não traz felicidade. Agora, quando você tem a presença de Deus, e quando você entende os princípios pelos quais nós devemos prosperar, os princípios pelos quais, os motivos pelos quais Deus quer que o seu povo prospere. Sabe por que muita gente não prospera? Porque tem muita gente que acha que Deus levantou ele para prosperar, para ele ficar só para ele. E ao longo de toda a Bíblia, quando Deus fala de prosperar o seu povo, Ele fala de duas coisas. Gálatas 6 fala muito claro. Ele diz assim, o mesmo Deus que deu a semente para semear, Ele dá o pão, Ele te faz prosperar em todos os teus caminhos. As pessoas vão ver a tua prosperidade, você vai ajudar pessoas, e na tua ajuda, o nome de Deus vai ser glorificado. Quando Deus olha para Abraão e promete que Abraão seria um homem próspero, e Ele diz, em ti serão benditas, ou seja, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus prospera Isaac, a mensagem é a mesma. Quando Deus prospera Jacó, a mensagem é a mesma. Ou seja, quando Deus prospera o seu povo, é para que ele seja bênção também na vida de outras pessoas. E quando você entende isso, aí Deus te faz prosperar, porque Ele sabe que porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem tem um coração generoso, que lá em Provérbios diz que o coração generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você começa a ter esse coração desprendido das coisas, quando você ama Deus e usa as coisas, e Deus vê que as coisas não tem domínio sobre você, e você compartilha, e você é bênção na vida de outras pessoas, aí Deus começa a te fazer prosperar, porque é isso que Ele tem para nós. O texto que nós lemos nos mostra o quanto é simples prosperar. Primeiro, o texto nos mostra que é vontade e projeto de Deus que eu e você prosperemos. O texto diz, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Ou seja, mais atrás ele diz, em tudo aquilo que você colocar a tua mão, o Senhor fará prosperar. Deuteronômio 28, ele vem acompanhado de várias promessas para nós, e eu quero que você acompanhe comigo. Depois que ele fala de como, ele vem dizer quais são as bênçãos. Ele diz, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Querido, reflita comigo aqui. Algo que me acompanha, está atrás ou está na frente? Atrás. É eu que estou correndo atrás dele, ou é quem está atrás que está me acompanhando e correndo atrás de mim? Quem está atrás. Então nesse texto ele dá o segredo, a chave, para que você pare de correr atrás de bênção, e você desate no mundo espiritual, para que as bênçãos comecem a correr atrás de você. Crente não é para viver de campanha. Quem vive de campanha é político. Crente vive de princípios. No reino de Deus você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. A primeira coisa que você precisa entender para você ter um ano de 2019 próspero é querer prosperar. Porque tem gente que parece que não quer. Não, pastor, tá bom assim.
Irmão, não, pastor, sabe, está bom assim. Se está bom assim para você, se você não gosta de dinheiro, faz o seguinte: final do culto eu vou mandar botar minha conta da igreja e do instituto, você transfere para qualquer um que você quiser, porque nós precisamos de dinheiro e muito. Sabe por quê? Porque nós temos muita coisa para fazer, para implantar o reino de Deus aqui na terra ainda. Muita coisa. Porque Deus sabe que o dinheiro que bate na conta da igreja, do instituto, na minha não é só para nós. Deus sabe, Deus conhece. E aí Deus começa a te fazer prosperar. Então a primeira coisa, para você ter um ano de 2019 diferente, você precisa pensar diferente, porque a tua mentalidade define as tuas atitudes, e as tuas atitudes definem os teus resultados. E o texto diz, Deus diz: eu tenho grande prosperidade para vocês. Ele diz: todas essas bênçãos os acompanharão. Não é que você vai ter que correr atrás dela, não. Quais são essas bênçãos? Aí ele vai dizer: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, independente do teu trabalho, independente da tua profissão, independente do ramo que você trabalha, você será abençoado. Aí ele continua dizendo: os filhos do seu ventre serão abençoados, as colheitas serão abençoadas, os bezerros e os cordeiros serão abençoados. Aí ele começa a dizer uma série de coisas que Deus vai fazer. O Senhor concederá que sejam derrotados os teus inimigos. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros e a tudo que as tuas mãos fizerem. O Senhor abençoará a terra que lhe dá. O Senhor fará de vocês povo santo. O Senhor lhe concederá grande prosperidade. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. O Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Vocês estarão por cima e nunca por baixo. Tudo isso é promessa de Deus para o seu povo. Agora, a gente percebe que prosperar é mais simples do que você imagina. Se você olhar para o texto, você vai ver que tudo quem faz é Deus. O Senhor fará isso, o Senhor fará aquilo, o Senhor repreenderá o inimigo, o Senhor abre o tesouro dele no céu e manda chuva no tempo certo, o Senhor faz prosperar tudo aquilo que a tua mão, que você colocar a mão. Tudo quem faz é o Senhor. E o nosso único papel, para que nós possamos ver todas essas bênçãos que ele cita, correndo atrás de mim e de você, o nosso papel, ele está expresso numa sílabazinha de 2 letras, que na linguagem portuguesa, na língua portuguesa, se chama partícula condicional C. C. S-E. O texto já começa dizendo assim, ó. Olha só como é que começa o texto: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, aí vem as promessas. Mas na frente ele repete novamente: se guardarem os mandamentos do seu Deus e andarem nos caminhos dele. Mais na frente ele repete novamente: se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente. O texto usa algumas palavras para nos mostrar o segredo, para que todas essas promessas se cumpram na minha vida e na sua vida. E você, em 2019, você pare de estar correndo atrás de bênção, e você comece a ver as bênçãos te acompanhar. Você comece a ver tudo que você fazer prosperar. Você começa a ver os resultados e as promessas de Deus na sua vida. Ele só coloca uma condição: se você obedecer fielmente, cuidadosamente, todos os meus caminhos, todos os meus ensinamentos. Prosperar é mais simples do que você imagina, porque a parte de fazer é toda com Deus. A minha e a sua é uma única coisa: obedecer fielmente. E tem um momento do texto que ele fala: se você obedecer a todos os mandamentos do seu Deus, todos os mandamentos do seu Deus, todos, não é em parte. É engraçado que todo para nós tem um sentido muito relativo. Por exemplo, você marca
Você vai num aniversário e ali estava 2 ou 3 amigos de uma turma de 10. Quando você encontra um que não foi, você diz: rapaz, tu faltou, estava todo mundo lá. É assim ou não é? Estava todo mundo. Só que não estava todo mundo. Talvez tivesse a maioria. Então o todo para nós é muito relativo. Nem sempre é o todo. Mas na Bíblia não. Na Bíblia, quando Deus diz todo, é todo. E se a Bíblia diz que as promessas vão nos acompanhar, que a prosperidade vai nos alcançar, se nós obedecermos a todos os mandamentos, isso só vai acontecer se nós obedecermos a todos. Você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. Qual é o princípio? Obedecer. Qual é a promessa? Está listada. Chegar em casa, vai anotando tudo que tem de promessa para mim e para você nesse texto. E uma delas, ele diz: eu trarei sobre você grande prosperidade. Prosperidade não é do diabo. O dinheiro não é do diabo. O amor ao dinheiro, sim, mas o dinheiro não. É com dinheiro que você ajuda pessoas a comer que não tem como. É com dinheiro que você ajuda pessoas a conhecer o Evangelho e ter suas vidas transformadas, coisa que nada faz além do Evangelho. É com dinheiro que você faz, é com dinheiro que você sustenta toda uma estrutura dessa. O problema não é o dinheiro, o problema é a motivação do teu coração. Por que quando você decide obedecer todos, por que ele só te prospera quando você decide obedecer todos os mandamentos? Porque no meio desses todos os mandamentos, está lá que você tem que ser generoso, que você tem que ajudar pessoas, né? Que você tem que investir no reino, que você tem que entregar o teu dízimo, a tua oferta, e o teu dízimo, a tua oferta vai se transformar em igrejas sendo abertas. Ontem nós abrimos uma igreja lá no Santa Cecília, abrimos um núcleo da Comunidade Batista Vida lá, né? Já estamos planejando para abrir um outro lá no Calafate, lá nas Quatro Bocas, e tudo isso envolve recurso. É com o seu dízimo e com a sua oferta que a igreja vai se expandindo. E quando Deus olha e vê que você decidiu obedecer a todos os mandamentos, Ele diz: agora eu posso abençoar, eu posso entregar, porque tudo que Ele vai fazer com que eu vou entregar na mão dEle está de acordo com a minha palavra. Aí você pode dizer: pastor, mas como que tem pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra e prospera? Nunca. O primeiro passo para você experimentar o que é prosperidade é você entregar a sua vida a Jesus. Sem Deus não existe prosperidade. Onde não há salvação não existe prosperidade. Pode existir riqueza. Tem muita gente que tem muito dinheiro, que não conhece a Deus e que não quer conversa com Deus. Mas como dei uma frase de um autor desconhecido, que havia um homem que ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Se dinheiro fosse sinal de prosperidade, milionários não tiravam suas vidas, como só esse ano foram mais de 8 pessoas, personalidades mundiais, bilionárias, e que tiraram as suas vidas. Prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. Prosperidade é você crescer, sim, mas não envolve só o dinheiro. O crescimento financeiro, ele faz parte de quem prospera, mas não define quem é próspero. Agora, quando Deus entra no negócio, se você quer um dia ser alguém próspero, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir entregar o teu caminho ao Senhor. Porque quando Ele diz aqui: obedeça em tudo, só vai obedecer em tudo quem entregou sua vida para Ele. Está subentendido aqui. Ninguém que não entrega sua vida a Jesus vai obedecer. Primeiro porque não tem a palavra como autoridade, não tem Deus como autoridade, não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ele vai viver sua vida do jeito que ele quiser. E aí ele pode até ganhar dinheiro, mas ele nunca vai prosperar. Ele nunca vai ser feliz com aquilo que ele tem. E aí o meu papel e o seu, querido, por isso que eu digo, é tão simples. Você cumpre princípios e Deus cumpre as promessas. E quando nós olhamos para esse texto, e nós voltados para a prosperidade financeira aos olhos de Deus,
existem pelo menos 3 princípios que nós precisamos, e isso vai fazer parte da nossa escola de inteligência financeira, mas eu quero só pincelar para você. O primeiro deles é o trabalho, que a Bíblia diz que aquele que não trabalha, ele não tem direito nem de comer, muito menos de prosperar. Aquele que não trabalha, não coma, diz a Bíblia. Então, se você quer prosperar, você tem que ser alguém disposto a trabalhar. Segundo lugar, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É interessante que eu fiz um curso, de administração financeira com um coach lá em São Paulo. E você sabia que no meio secular eles dão algumas orientações para você ser próspero? Aí eles falam que você tem que guardar 5%, ou seja, você tem que pagar as contas com 60% do seu salário, aquilo que o Massal falou. Mas tem algo que me chamou muita atenção. Eles falam que você tem que doar 10% daquilo que você ganha. Estou falando de curso secular. Ele não fala de você dizimar, então ele fala que você tem que doar 10% do que você ganha para uma instituição de caridade, para algum lugar. Por quê? Porque eles falam, olha só, na hora que você doa, você está dizendo para a sua mente que você tem dinheiro para doar. E quando você diz para a sua mente, a mudança de mente vai gerar mudança de atitude, que mudança de atitude vai gerar novos resultados. Qualquer livro que você lê sobre administração pessoal da sua vida financeira, você vai ver lá a doação, eles chamam de doação. E isso já estava na Bíblia. Quando Jesus nos desafia a ser dizimista e ofertante, não é porque Ele precisa, não. É porque Ele quer tirar o nosso coração do dinheiro e colocar o nosso coração nele. Ele quer que a gente pare de depender do que a gente ganha e colocar a nossa dependência nele. Quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nossos dízimos e as nossas ofertas provam se o nosso coração está no Senhor ou se o nosso coração está no dinheiro. E o terceiro, o primeiro, o trabalho, o segundo, a fidelidade, e o terceiro é a boa administração. Não adianta você trabalhar, ganhar bem, ser fiel no seu dízimo e na sua oferta, mas você não conseguir administrar o que fica na tua mão. E para ser um bom administrador, em primeiro lugar, você precisa ter inteligência emocional. Senão você nunca vai ser um bom administrador. Porque quem vai conduzir as tuas decisões são as tuas emoções e não a razão. E você muitas vezes vai comprar coisas que você não precisa. Um dinheiro que você poderia estar guardando num pote financeiro, fazendo uma poupança para realizar os teus sonhos. Aquela viagem dos teus sonhos, aquele projeto dos teus sonhos, o dinheiro que era para você guardar, você está gastando porque você não tem controle e domínio das suas emoções. Então, para ser um bom administrador, precisa de inteligência emocional. Mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: para mim esse texto tem duas coisas muito, muito, muito claras. Primeiro, é que o povo de Deus é chamado para viver em prosperidade. Nós precisamos romper com essa mentalidade de que ser próspero é coisa do diabo, que ser próspero não tem a ver. Quando você vai para a Bíblia, agora lembre bem, eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando somente de dinheiro. Então para mim aqui fica muito claro quando a Bíblia diz, quando o Senhor diz, trarei sobre vocês grande prosperidade. E a segunda coisa que para mim fica muito claro nesse texto, é de que a nossa parte para que todas essas bênçãos se cumpram é uma só: guardar fielmente, cuidadosamente, integralmente, em tudo, os mandamentos do Senhor.